Paz de Cristo, permita alguns elementos para o 19º domingo do tempo comum. A primeira leitura vai nos lembrar que há um alimento que sustenta mais do que para essa jornada, que para uma outra jornada, conforme o livro dos Reis vai assim colocar, para o profeta Elias. E continua então esse sustento no Evangelho de São João, que Jesus vai dizendo que ele é o pão, ou seja, o sustento. O texto vai então agora colocar que os judeus estavam murmurando a respeito do que Jesus tinha dito, que ele é o pão que desceu do céu. A expressão no texto é muito interessante, que coloca como aquele arrulhar das pombas, né? Um som muito baixo, né? Que então é como se um chamado quase que imperceptível, e Jesus diz da gravidade disso. Depois ele vai dizer: não murmureis. E esse murmurar nos faz então também pensar aquilo que estava na carta aos Efésios, quando dizia, né, para não entristecer o espírito, né, como não cultivar o mal ou chamar o mal dentro de si, né? E porque Jesus havia dito então que ele é o sustento que desce do céu, o céu nesse sentido daquilo que é alto, ou seja, realizado, aquilo que é belo. E eles então implicam justamente com esta manifestação celeste quando eles criticam não só a pessoa de Jesus, mas todos aqueles que, assim, como se conhecesse a materialidade de todos e todos fossem somente a matéria, quando ele diz, né, não é ele o filho de José, ou seja, não é ele descendente de José, e nós conhecemos até os pais de José, né, para dizer que não tem nada, não existe nada, é apenas a matéria, é apenas uma pessoa que... A pessoa é sem importância. E ele, então, vamos dizer, como pois diz que desceu, né, desci do céu, indicando justamente esta origem de Cristo, né, esta origem celeste, esta origem alta, que nos recorda justamente a graça de Deus, né, a ação de Deus. Isso é muito complicado, porque eles são os judeus, né? Ou seja, são o povo que crê em Deus, que crê na graça de Deus, que crê nos milagres de Deus. E Jesus responde desafiando a eles, né? E dizendo da gravidade disso, que é murmurar, né? Não murmureis entre vós. Como Jesus dissesse assim, né? Jamais cultive, né? Por mínimo que seja, algo negativo entre vós, né? Isto é perigosíssimo. Não ter nada, cultivar nada de negativo um contra o outro, não somente contra a pessoa dele, né? Mas isso é perigosíssimo. E ele então vai dizer: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Aqui é belo porque Jesus vai dizer que ninguém, né? Ou seja, qualquer pessoa não é capaz, né? Mas ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai, no sentido de que ele recebe, né, toda pessoa como vinda de Deus. Eles criticam a pessoa de Jesus, dizendo da sua materialidade, e ele então ressalta, dizendo, né, que toda pessoa ele recebe vindo do Pai, porque a referência de ser dele é o Pai. Então, se a referência dele é o Pai, também ele parte dessa referência, de que as pessoas também, que vêm a ele, que ele encontra com as pessoas, como essa pertença
de Deus Pai, vindo justamente de Deus. Assim, então, ele vai colocar, e eu hei de ressuscitá-lo, né? Isto é belíssimo, porque se a pessoa vem no seu melhor e ele considera dessa forma, ele também se propõe ao melhor, ressuscitando, diz ele, né, no último dia, e ele, né, eu hei, como que dando garantia disso, como um comprometimento pessoal no último dia, como se fosse assim, quando tudo termina, não há mais, ele diz, né, e eu ressuscito, ou seja, eu farei ainda vencedor. Está escrito no versículo 45, nos profetas todos serão ensinados por Deus. Escrito no sentido de que está gravado em um registro sagrado, todos serão aprendizes de Deus, ou seja, todos devem se voltar para o absoluto. Deus é o absoluto. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi instruído, vem a mim. Mais uma vez, ele reforça isto que recebe as pessoas vindas de Deus, né? E ele, então, não exclui ninguém, dizendo todo, né? Aquele, ou seja, cada um sem exclusão, que se deixa instruir por Deus, mas depois ele vai colocar, né? Não que alguém tenha visto, então há de se dizer o quê? Que Deus, que é o Criador, ele então, de certa maneira, ele conduz a sua criação. Né? Não é uma coisa aqui que não tem referência à divindade, não tem diferença à transcendência, e ele diz, não que alguém tenha visto não somente no sentido de ver, mas no sentido de compreender, né, o ser originário do Pai. Mesmo Moisés, né, tampa o rosto, Abraão, ele vê os anjos, né, e diz, meu Senhor. Então, mas só aquele que vem do Pai, ou seja, só no sentido, né, de restrito, específico, que descende desta intimidade do absoluto, pode chegar então ao entendimento de forma também absoluta. Esse é que viu o Pai, né? Ou seja, né, este que viu no sentido de compreende a originalidade do Criador. A expressão forte, em verdade, que coloca, né, em absoluto, né, quem crê em mim tem a vida eterna. Esse crer, né, nós entendemos que é quem dá esse valor, aceita o valor, e então pertence a esta vida, a Zoé, né, que é a vida total, eterna no sentido de que participa da divindade. Refere ele no versículo 48, eu sou o pão da vida. Né? A pessoa de Jesus, e ele ao dizer, né, eu sou, é algo exclusivo, né, o pão como sustento, e a vida, a Zoé na sua completude, né, tanto da bios como da essência vital. Ele relembra, né, vossos pais no deserto comeram o maná, né? Ou seja, a origem de vocês, ela, né, se abastece, ela se encheu, tinha desejo do material, né? O povo reclamava, nós vamos aqui, não tem nada, né? Não há, não, pensa, né? Tem a presença de Deus, a coluna de fogo, a nuvem, né? E aqui diz, não tem nada aqui, né? E Jesus vai dizer, né? Eles comeram maná e apodreceram, né? O maná nos recorda justamente o quê? Este alimento que serve somente para hoje, enche somente agora, mas não sustenta. Tanto é que Jesus diz, eles se encheram, mas morreram, ou seja, apodreceram. Então há aquele que não deixa morrer, e ele diz, este é o pão. No versículo 50, como ao dizer, né, este é como se Jesus chamasse a olhar, né, este, né, como se ele estivesse mostrando, de fato está, né, este, então como nos chama a olhar para ele, né, de maneira exclusiva, né, e diz ele, né, desceu do céu, como descer do céu,
como participação da vida realizada, da vida plena. E o motivo, né, para que não morra todo aquele que nele crê. E ele diz, né, que desce com um motivo, com uma razão, que assim deve nos fazer entender que é uma garantia, né? Jesus, ele diz, eu sou a garantia, né, para que não morra, ou seja, é impossível este que o recebe como sustento, né? O morrer é justamente o quê? Não só perder o hoje, mas perder aquilo que vem, perder o amanhã. Então Jesus coloca-se, né, como garantia, e ele diz, né, todo aquele, ou seja, ele não exclui. Então qual é o critério? Não é pessoal, né, aquilo que a pessoa em si, mas aquele que dele comer, né? Ou seja, seja quem for, mas se buscar em Cristo o sustento, né, esse então permanece na vida eterna. E Jesus coloca, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então não uma coisa, né, mas a pessoa de Jesus é o sustento, né, que faz participar desta altura do céu, no sentido de realização, de plenitude, e ele então é capaz, né, de transmitir a sua vitalidade, transmitir de tal forma que ele diz, quem comer deste pão, né, seja quem não coloca barreira, limite para isso. O interessante é o que? É comer, né? Buscar esse sustento. Ele diz, né? Deste pão, ou seja, exclusivamente, viverá eternamente. Né? Então Jesus transmitirá. Quem o receber, Jesus transmitirá a vida divina. E vai dizer ele, né? E o pão que eu hei de dar, né? Ou seja, como se dissesse, né? E o pão, né? Ou seja, fique bem entendido, né? Compreende bem, né? É a minha própria carne. Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, ou seja, ele vai na carne, né? No sarx do grego, ele indica o que? Que entrega a sua natureza, transmite a sua natureza, e ele diz o objetivo de transmitir é para a salvação, e a extensão disso, né, é o mundo. Então, Jesus deixa muito bem entendido que o ser dele, por quem o recebe, nesta ação de eternidade, será então ofertado de tal maneira que a pessoa participe, né, da salvação sem queda, sem limite, né? Ou seja, na libertação e nesta extensão do mundo, né, numa ação total. Né? Busquemos Jesus como sustento e ele nos transmitirá a existência vitoriosa, a salvação. Boa semana.